A Bíblia nos mostra exemplos de pessoas que foram fiéis ao nosso Deus e eles não se importaram com as consequências que viriam sobre eles. Esse é o estudo de número 991, aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este tema logo após a nossa vinheta. Gostamos muito de cantar que Deus é fiel a nós e fica a pergunta para você meditar. E você, tem sido fiel ao Senhor, independente das situações em que você vive? Vamos ao nosso tema, fidelidade a Deus a qualquer custo. Nosso texto base está no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 10, a parte final que diz: "Sê fiel até a morte e te darei a coroa da vida." Fidelidade é constância nos compromissos assumidos com outrem. É a característica do que é fiel, do que demonstra zelo, é respeito por alguém ou algo. Fidelidade é lealdade e a Bíblia nos ensina que nós somos observados pelo Senhor, porque o Senhor é onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipotente, porque somente Ele tem todo o poder. Ele é onipresente, pois Ele está presente em todos os lugares. E certa vez um amigo de Jó chamado Eliú afirmou a Jó que Deus observa os nossos caminhos. Jó capítulo 34, verso 21, porquanto é Deus que observa o caminho dos homens, Ele vê claramente cada um de seus passos. Deus, Ele não tem oculto, não tem escondido para Ele. Tudo está claro. E Eliú, ele defendeu a justiça de Deus. Ele afirmou para Jó que Deus é justo, mas ele não acertou ao dizer que Jó estava vivendo a situação em que ele estava vivendo porque estava em pecado. Ele acusou Jó de estar em impiedade. E Davi, ele nos afirma que os olhos do Senhor nos observa e nos observa atentamente. Salmo número 11, verso 4, mas o Senhor está no seu templo sagrado, o Senhor tem o seu trono nos céus, seus olhos observam tudo, vê atentamente os filhos de Adão. Davi, nesse salmo, ele mostra a confiança dele em Deus. Ele afirmou que Deus, mesmo tendo o seu trono nos céus, ele observa tudo e ele observa com atenção. Que Deus lindo, Deus a quem nós servimos. Já o rei Salomão, ele afirmou que os olhos do Senhor nos observa atentamente. Provérbios capítulo 15, verso 3, os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. Os ímpios, eles não admitem que o nosso Deus é Deus de providência. Eles podem negar a providência de Deus, mas nós cremos no nosso Deus Jeová Jireh, o Deus de provisão, o Deus da provisão, como declarou Abraão a seu filho Isaque. E querendo os ímpios ou não, nós somos observados pelo Senhor, mas também nós somos cuidados por Ele, porque é uma bênção estarmos vivendo na dependência do nosso Deus, sabendo que o nosso Deus cuida de cada um de nós. O rei Salomão, ele afirmou que nossos passos, além deles ser observados pelo Senhor, eles são examinados pelo Senhor. Provérbios capítulo 5, verso 21 diz: os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor e Ele examina atentamente todos os seus passos. Os nossos caminhos são examinados e são pesados pelo Senhor. Já o profeta Jeremias nos ensina que o Senhor dá a cada um conforme o seu caminho e o fruto de suas obras, ou seja,
Deus retribui a cada um conforme aquilo que ele plantou. O que o homem fez, conforme a lei da semeadura, isto ele colherá. A Bíblia nos mostra diversos exemplos de pessoas que foram fiéis ao Senhor e sem se importar com as consequências que viriam sobre eles. Vamos ver no nosso estudo alguns exemplos. E o primeiro exemplo que eu quero meditar com você é o exemplo de Abraão, na prova que ele foi colocado por Deus, e a atitude dele foi a atitude de obediência ao Senhor. Gênesis capítulo 22, verso 2 diz: então Deus lhe ordenou: toma Isaque teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão obedeceu ao Senhor porque ele creu. Ele nos ensina que Deus é fiel. Deus é fiel em suas promessas, e mesmo que Isaque morresse, Abraão sabia que o Senhor tinha todo o poder de ressuscitá-lo. Hebreus capítulo 11, verso 17 diz: pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito. Abraão ofereceu Isaque em sacrifício porque a fé dele no Senhor era maior do que o pedido de Deus, e ele não duvidou da promessa de Deus, porque quem fez a promessa era o Senhor, e o Senhor, ele é fiel. E Abraão, ele sabia que Deus tinha dito a ele que era por intermédio de Isaque que a descendência dele seria estabelecida. Abraão creu na promessa de Deus. Abraão creu no poder de Deus em ressuscitar a Isaque. Hebreus capítulo 11, verso 19 diz: porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente ele recebeu Isaque de volta dentre os mortos, porque Abraão foi fiel ao Senhor, mesmo que para isso custasse a ele a vida do seu próprio filho em sacrifício. E era justamente ele, um pai amoroso, um pai cuidadoso, que faria o sacrifício do filho. Foi uma atitude de fidelidade, uma atitude de fé, muito importante para nós, como um exemplo para meditarmos. O outro exemplo que eu quero falar com você é o exemplo de José, porque José preferiu fugir da mulher de Potifar do que entristecer e desagradar a Deus, cedendo ao pecado. Gênesis capítulo 39, verso 9 diz: ele mesmo não exerce nessa casa mais autoridade do que eu. Ele está falando para a mulher de Potifar que o próprio Potifar não tinha mais autoridade na própria casa do que ele, José. E ele ainda fala assim: porquanto nada me negou, a não ser a senhora, pois é a esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com o meu Senhor e pecar contra Deus? Que caráter, que homem interessante para nós aprendermos, porque José, ele poderia ter ficado orgulhoso, porque ele era cobiçado, ele era desejado por uma mulher rica, uma mulher insistente, perseverante, podia até ser bonita, mas ele preferiu sofrer as consequências, rejeitando-a, do que entristecer aquele que ele tinha feito promessas através de sonhos, mesmo que isso custasse a ele a liberdade. Gênesis capítulo 39, verso 20 e verso 21. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere
O Senhor, porém, olha que Deus tremendo, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. José foi preso injustamente porque a mulher de Potifar mentiu. Quantas pessoas se entristecem com Deus por não estar vivendo seus sonhos realizados. José, ele estava agora num cárcere, mas ele continuou fiel ao Senhor, mesmo que o preço dele, o preço da fidelidade dele, não tendo a mulher de Potifar, foi a prisão, e foi uma prisão injusta. Outro exemplo de fidelidade a Deus é o exemplo de Moisés. O Senhor próprio testificou da fidelidade dele a Miriam e a Arão. Números capítulo 12, verso 7 diz: contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Certa vez, Miriam e Arão estavam falando contra Moisés. Eles estavam revoltados porque Moisés casou com uma mulher cuxita, mas Deus é fiel e Deus defendeu a Moisés. Deus testemunhou da fidelidade de Moisés para com Miriam e com Arão. Moisés, ele era fiel ao Senhor. Ele recusou os benefícios de ser neto de Faraó. Ele recusou ser uma pessoa importante no Egito e ele testemunhou do poder de Deus aos israelitas, aos egípcios, mas ele sofreu muitas consequências. Hebreus capítulo 11, verso 24 e verso 25 diz: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Moisés foi ameaçado por Faraó, foi maltratado pelos israelitas que diversas vezes quiseram o apedrejar. Moisés foi caluniado pelos seus irmãos, mas ele ficou firme como vento invisível. E infelizmente muitos cristãos desistem de servir ao Senhor quando estão passando por adversidades, e ainda alguns atribuem a infidelidade deles ao nosso Deus. Eles dizem que Deus deu a eles uma prova maior do que poderiam suportar. Eles acabam negando Deus com a atitude deles, porque o nosso Deus, ele é fiel e a palavra dele afirma que Deus não dá prova a ninguém maior do que podemos suportar. Vamos ver o contexto do nosso texto base, que fala da característica da igreja de Esmirna, porque eles viveram num contexto de perseguição. Os crentes tiveram seus bens confiscados. Aqueles que aceitaram a Cristo realmente como seu Senhor e Salvador, se antes eles eram ricos, eles tinham posses, eles tivessem muitas riquezas, eles passaram a ser pobres, eles sofreram as consequências, mas não desistiram. Eles foram reconhecidos pelo Senhor. Apocalipse capítulo 2, verso 9 diz: olha que tremendo o Senhor falando: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Eles ficaram pobres materialmente, mas eles eram ricos da graça, eles eram ricos do conhecimento, da presença do Senhor, do amor do Senhor, e foram elogiados pelo Senhor, porque diante das perseguições, mesmo dentro da igreja, eles permaneceram fiéis e firmes. Eles não se importaram com as consequências da sua fidelidade ao nosso Deus, e eles foram elogiados, mas também foram advertidos sobre os acontecimentos futuros. Vamos rever o nosso texto base, mas na íntegra. Apocalipse capítulo 2, verso 10 diz: não temas nada do que estás prestes a sofrer.
Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. O nosso Senhor mostrou a eles a recompensa da fidelidade, mas eles deveriam permanecer firmes, serem perseverantes até o fim e seriam recompensados, eles seriam vencedores. Apocalipse capítulo 2, verso 11 diz: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte, o prêmio da coroa da vida, e não sofreriam a segunda morte, seria para aqueles que vencessem. Olha que tremendo, onde nunca mais perderiam a comunhão com nosso Deus, a alegria e a presença do nosso Senhor. Louvado seja Deus! Eu vou concluir dizendo que vale a pena sermos fiéis ao Senhor a qualquer custo, porque nós temos promessas de vitória e vitória eterna. Mais importante do que a nossa própria vida, sabe o que é? É nós termos o Senhor conosco, é podermos entender que nós estaremos vivendo eternamente com o nosso Deus. Isso é melhor do que a satisfação dos nossos desejos. Eu poderia falar da fidelidade de Daniel e seus amigos, eu poderia dar o exemplo de Paulo, de Pedro, de João, dos discípulos, dos apóstolos, porque eles não temeram as consequências e eles continuaram fiéis ao Senhor até o final. Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nós, ele nos ajuda nessa caminhada, mas a fidelidade é algo que depende de nós, e mesmo assim, na nossa decisão, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos acompanha nesta caminhada até o final. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se ainda não se inscreveu no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.